Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Introdução à Gerontologia Módulo 1. Hoje nós vamos conversar sobre os aspectos biopsicossociais e você vai perceber que esse é um dos principais temas do nosso curso. Portanto, eu preciso que você tenha bastante atenção, deixe suas dúvidas, seus comentários e não saia dessa aula sem ter um domínio sobre esse assunto, tá bom? Nós vamos começar a nossa discussão fazendo uma classificação a respeito das nossas idades. Sim, existem várias classificações, tá? A gente tem a idade cronológica, a gente tem a idade biológica, a gente tem a idade funcional, a gente tem a idade psicológica e a gente tem a nossa idade social. O que é a idade cronológica? A idade cronológica ela está relacionada com a questão do nosso tempo de vida. Então, em alguns países são consideradas pessoas idosas quem tem mais de 60, em outros países quem tem mais de 65 anos, tá? Isso foi estabelecido para termos de fins sociais, de fins de proteção social, como a aposentadoria, como os benefícios para as pessoas idosas, entre outros direitos que as pessoas idosas gozam em diversos países como os nossos. Mas nós temos também a questão da idade biológica. A idade biológica ela está relacionada com marcadores biológicos, com a maturação, a nossa maturação do ponto de vista fisiológico e também com o desgaste do nosso organismo. Existem formas de fazer essa avaliação. E a gente tem também a questão da idade funcional. A idade funcional está relacionada à nossa capacidade de funcionar, de fazer as nossas atividades, tomar o nosso banho, fazer a nossa comida, arrumar a nossa casa, ir no banco, fazer uma compra. Nem sempre essa idade biológica, nem sempre a idade funcional vai ser similar à idade cronológica. Pode acontecer desse idoso ter 60 anos já ser incapaz do ponto de vista cognitivo e físico e depender de outras pessoas, como pode acontecer o contrário. Esse idoso ter 80, 90, 100 anos e não depender de ninguém, ter uma vida autônoma. Então, essas idades, elas são independentes, tá? A gente tem também a questão da idade psicológica, que está relacionada com o bem-estar subjetivo, com o fato desse idoso se sentir bem ou não. Muitas vezes, do ponto de vista fisiológico, esse idoso já tem um desgaste maior, tem alguma doença, alguma incapacidade física, mas se sente bem. Então, ele tem um bem-estar subjetivo, tá? E isso também tem muito a ver com as competências mentais desse indivíduo. Quando a gente fala de idade psicológica, a gente avalia a capacidade de aprendizagem, a gente avalia a memória desse indivíduo, a gente avalia a questão da autonomia, do senso de controle, como também a questão da autoavaliação do idoso em relação a outros grupos de idosos, ou seja, a forma que ele se vê olhando para outros idosos da mesma idade. Ele pode olhar para o idoso da mesma idade e fazer uma avaliação boa da saúde dele, como pode acontecer o contrário, tá? E a gente tem também a questão da idade social. Quando a gente fala de idade social, a gente fala de status social, a gente fala de papéis sociais e de adaptação a esses papéis sociais. Então, dentro de uma sociedade, sempre se espera determinados papéis do idoso, mas muitas vezes os idosos eles não se sentem bem com isso. Muitas vezes isso vai trazer uma crise de identidade, uma falta de adaptação, justamente porque nós somos seres que temos nossas individualidades, temos nossas histórias e nem sempre nós vamos nos identificar com aquilo que a sociedade espera de nós, tá? Um dos grandes marcos da idade social é justamente a questão da aposentadoria. Então, quando o indivíduo se aposenta, automaticamente, do ponto de vista social, as pessoas já consideram esse indivíduo uma pessoa idosa. Além dessa questão das idades, né, dessa discussão que a gente faz da parte cronológica, existe uma discussão que a gente precisa fazer também acerca dos termos que a gente utiliza para nomear pessoas idosas, tá? Então, há um tempo atrás, se utilizava o termo velho. Depois passou-se a se considerar, por meio de várias discussões, que nesse termo velho estavam implícitos determinados preconceitos. E aí substituiu-se o termo velho pelo termo idoso, tá? Posteriormente surgiu o termo terceira idade, quarta idade, quinta idade, melhor idade, maior idade. E o que eu considero importante você entender? Que qualquer termo destes vai ter algum tipo de problema. Por exemplo, quando a gente fala de melhor idade, a gente deixa de considerar que nem sempre a velhice é a melhor idade para todos. Isso vai depender de condições econômicas, condições sociais, condições
psicológicas, né? Então nem sempre vai ser a melhor idade. Então a gente não pode chamar o grupo de idosos, essa fase da velhice como a fase da melhor idade, tá? Quando a gente fala terceira idade, surge também quarta idade, quinta idade, e isso vai se tornar cada vez infinito à medida que as pessoas vão tendo mais longevidade. Então é um termo que também tem problema. O que eu considero aqui, o que vale para o nosso trabalho com os idosos é a nossa forma de olhar para o idoso, a nossa forma de olhar para essa fase da vida. Se você, independente do termo que você utiliza, se você olha para o idoso, se você valoriza o idoso, se você escuta o idoso, se você faz um trabalho que traz realmente, de fato, qualidade de vida para essa pessoa, não importa muito o termo que você utiliza, tá? Mas é importante você conhecer essa discussão e entender que existem vários termos e que hoje em dia, na verdade, se utiliza muito o termo idoso, não se fala muito em velho, né? Se fala em idoso. De qualquer forma, estamos falando da última fase da vida, que é a fase da velhice. Então, não tem para onde a gente correr, tá bom? Outra questão que é muito interessante a gente trabalhar e retomar: o envelhecimento é um processo natural, é um processo progressivo, é a última fase da nossa vida e faz parte do nosso desenvolvimento humano, ainda que a fase da velhice possa ter 30, 40, 50 anos, dependendo da idade que esse indivíduo vai falecer, mas continua sendo a última fase da vida e é um processo natural do nosso desenvolvimento. Uma outra questão que a gente precisa discutir também, mais uma vez, é a questão das múltiplas dimensões da velhice, tá? Então, a velhice é um processo que ele é individual, ele é uma experiência única, uma experiência exclusiva, que vai depender da história de cada indivíduo, vai depender do vínculo de trabalho, se trabalhou em um local salubre ou se foi em um local insalubre, da renda, vai depender das oportunidades de educação que essa pessoa teve. Tudo isso vai ter repercussões do ponto de vista, inclusive, da cognição desse idoso. Você que me acompanha, que faz esse curso, já sabe disso. Vai depender das oportunidades deles de acesso a informações de saúde e a serviços de saúde. Vai depender também da cultura na qual ele vive, das representações sociais dessa sociedade acerca do processo de envelhecimento, das próprias atitudes que o idoso tem em relação à velhice. Então, sempre vai ser um processo individual e diferenciado, tá? Existe também a discussão a respeito de perdas e ganhos da velhice, e a gente sempre vai trazer essa discussão, vai contribuir para que os idosos façam esse balanço. Por quê? Muitos idosos só falam da fase do envelhecimento como se fosse uma fase de perdas. Outros só falam como se fosse uma fase de ganhos. Mas existem perdas e ganhos, tá? Então, quando a gente fala de perdas, por exemplo, a gente fala da viuvez, né? Que é muito comum, especialmente para mulheres idosas, já que elas são longevas, já que as mulheres vivem mais, os homens morrem mais cedo. Então, geralmente, as mulheres idosas são viúvas, em especial aquelas mais velhas. A gente tem a perda na questão da relação com os próprios filhos que saem de casa para casar ou para viver autonomamente, viver sozinhos. A gente tem as perdas econômicas também, que geralmente acontecem no processo de envelhecimento. E a gente tem os ganhos em termos de experiência de vida, os ganhos em termos de sabedoria, os ganhos em termos de tempo livre e da possibilidade de retomar projetos de vida. Então, a gente vai estar sempre fazendo esse balanço junto com os idosos para que eles vejam que esse processo de envelhecimento pode trazer muitos ganhos para eles também, tá? Existem discussões também acerca da história da velhice, que é importante você entender. Que há séculos atrás, nas sociedades tradicionais, as pessoas olhavam para os idosos, mais especificamente para os idosos que eram saudáveis, como pessoas que tinham sabedoria, pessoas que deveriam ter respeito, né? Viam a velhice como um dom divino, como algo bonito, tinham estima pelo envelhecimento, mas tudo isso pelo envelhecimento saudável. Quando se tratava de idosos com algum tipo de demência, algum tipo de problema físico, esses idosos já muitas vezes eram abandonados e sacrificados até por meio de rituais, tá? Isso mudou um pouco com a sociedade medieval e também com a sociedade renascentista, porque a gente teve aí o cristianismo, que mudou um pouco a forma de cuidar, a forma de olhar para esses idosos que dependiam de algum tipo de auxílio. Por outro lado, começa uma discussão também acerca da estética do envelhecimento e uma preocupação muito grande com isso. Nas sociedades contemporâneas, a gente já vê que até por conta do crescimento numérico do número de idosos,
há uma preocupação maior com a questão dos direitos e da proteção dessa população, tá? Então a gente vê que surge o direito à aposentadoria, o direito a benefícios sociais também, mas por outro lado a gente também tem uma desproteção dos idosos, porque as famílias diminuem, né? Há séculos atrás a gente tinha famílias longas, hoje em dia a gente tem núcleos familiares, geralmente mora o esposo, a esposa e os filhos, e não há lugar para o indivíduo, para o sujeito idoso, tá? Além disso, as mulheres também, que antes nas sociedades tradicionais eram aquelas que cuidavam, hoje elas também trabalham fora. E aí surge então a demanda de cuidadores, né? A demanda por instituições que possam cuidar dessas pessoas idosas, tá? Também é interessante a gente saber que ainda hoje acontece um fenômeno de privatização da velhice, ou seja, você pode envelhecer, existem alguns benefícios do ponto de vista dos direitos, alguns benefícios sociais, mas a sociedade não estimula muito o protagonismo do idoso. Então, viva e envelheça, mas envelheça trancado na sua casa, sem ter participação social. E a nossa luta, enquanto gerontólogos, enquanto cuidadores, enquanto profissionais, é mudar esse cenário para que os idosos estejam presentes na sociedade, participando, produzindo, seja voluntariamente ou não, mas esteja nos espaços sociais, inclusive lutando pelos próprios direitos deles, tá? E aí é interessante a gente sempre estar lembrando também que quando a gente fala de velhice, voltando mais uma vez, nós estamos falando de temporalidades, tá? Então não estamos falando ao longo desse curso de velhice como algo pejorativo esse termo velhice. Não, estamos falando de temporalidade de ciclo da vida. Então a gente tem a questão do nosso ciclo, a gente tem a infância, a gente tem o nosso ciclo reprodutivo e após o ciclo reprodutivo a gente tem a velhice, que é um fenômeno normal e natural, tá? Então, jamais imagine que o termo velhice aqui está sendo usado com alguma conotação negativa. E aí, agora, eu quero conversar com você a respeito dos aspectos biológicos, sociais e culturais e psicológicos do processo de envelhecimento. Quando a gente fala do processo biológico, nós estamos falando do declínio físico, do declínio biológico, que é um declínio natural de todo ser vivo à medida que envelhece. Não temos como negar. À medida que envelhecemos, vamos sofrer esse declínio físico e isso vai diminuir as nossas possibilidades de sobrevivência. Mais uma vez, isso acontece com qualquer ser vivo, tá? A gente envelhece, diminui nossas possibilidades de sobrevivência, ou seja, diante de qualquer impacto, as possibilidades dos mais velhos, em geral, de sobrevivência a esses impactos são menores, tá? Isso significa que, do ponto de vista biológico, os indivíduos mais envelhecidos estão na última fase da vida, normal e natural. Agora, esse desfecho e essa idade biológica, como eu falei anteriormente, ela vai depender de condições de vida, de determinantes sociais, econômicos, de acesso a serviços de saúde e etc, tá? A gente tem também a questão dos aspectos sociais e culturais do envelhecimento. O que a gente percebe? À medida que o indivíduo envelhece, ele tem perda de papéis sociais, ele se aposenta, ele perde os amigos, muitas vezes ele perde o papel de provedor da casa. Existem muitos mitos e preconceitos relacionados à questão do envelhecimento. Nós vamos discutir isso nesse curso também. Muitas vezes a imagem da velhice, a imagem social da velhice, é uma imagem negativa, uma imagem como uma fase de decrepitude, uma imagem de que essa fase de envelhecimento é uma fase improdutiva, de que as pessoas idosas são pessoas inativas, de que as pessoas idosas são peso social, são incômodo social e as pessoas muitas vezes desprezam os idosos. E o nosso papel é lutar para que isso mude, para que os idosos tenham respeito, para que se diminuam os preconceitos relacionados às pessoas idosas, né? E que a gente trabalhe também, é claro, para manter a funcionalidade desse idoso. Mas ainda que ele não tenha capacidade funcional, esse idoso ele precisa ser respeitado. E a gente precisa trabalhar nesse sentido, tá? Mas quando a gente olha esse processo de envelhecimento do ponto de vista social, não tem como a gente não considerar esses aspectos sociais, esses aspectos culturais. Então, dependendo de onde esse indivíduo nasceu, dependendo da cidade, dependendo do país, dependendo da região, ele vai ser visto de uma forma. Por quê? Porque o envelhecimento é visto de uma forma. Então, em alguns países, o velho ele é visto como uma pessoa sábia, como uma pessoa que muito contribuiu, que merece respeito, que merece valor, que merece estar interagindo socialmente, que merece ser ouvido. Em outros locais, não. Tudo isso vai ter influência
no aspecto psicológico do envelhecimento, tá? Então, quando a gente fala de aspectos psicológicos, a gente fala de mudanças de comportamento, mudanças. Claro que mudanças de comportamento sempre vem primeiro de mudanças de pensamento, né? Muitas vezes de maturidade ou não, de dificuldade de adaptação também com o processo de envelhecimento. Tudo isso vai trazer mudanças de identidade para a pessoa que envelhece, vai trazer mudanças na percepção individual, da própria saúde emocional, da saúde física, da saúde psicológica. Então, existem várias alterações que vão acontecendo nesse processo de envelhecimento. Todos esses fatores, sejam fatores biológicos, sejam os fatores culturais, sejam os fatores sociais, sejam os fatores psicológicos, tudo isso tem influência no processo individual de envelhecimento. Então, mais uma vez, nosso processo de envelhecimento vai depender da nossa história e o nosso processo de envelhecimento sempre, processo de envelhecimento de uma sociedade, de um grupo, vai ser heterogêneo. Cada um vai envelhecer de uma forma, dependendo da sua história de vida, dependendo inclusive da sua genética, dependendo de fatores biológicos, dependendo de fatores ambientais, subjetivos e, enfim, sempre o processo de envelhecimento é individual. Então, toda vez que você for trabalhar com um grupo de idosos, que você for trabalhar com um idoso individualmente, você precisa olhar e reconhecer esse processo e reconhecer que não existe homogeneidade, ou seja, os idosos são diferentes, existem características de um tempo social, existem características de uma sociedade, mas com cada idoso que você for conversar, você vai descobrir características, formas de olhar para o mundo diferente, capacidades ou incapacidades diferentes, né? E tudo isso faz parte, então, do processo de envelhecimento. Na próxima aula, nós vamos conversar sobre envelhecimento normal, envelhecimento patológico e também sobre envelhecimento bem-sucedido, tá bom? Então, me acompanhe, mas não esqueça de deixar todos os seus comentários acerca dessa aula de hoje, para que a gente possa conversar, discutir e para que você possa ter o melhor aproveitamento possível, tá bom? Um forte abraço, a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau!